Boa tarde aos convidados que gentilmente cederam um pouco do seu tempo para hoje participarem conosco aqui dessa live. Vou agradecer logo de cara também o Joelson, que conseguiu fazer essa mágica, que a gente conseguir fazer essa transmissão aqui hoje. Agradecer o Wendel, a Liege, que sempre nos apoiam. Agradecer a minha colega de coordenadoria, a doutora Thais, ao Tiago, que é o secretário do FEAPET, que também sem ele as coisas não caminham, e a Márcia, da PRF, que foi a idealizadora dessa live nossa. Né? Obrigado também a Márcia. E a todos os parceiros do fórum, que de alguma forma contribuem para a gente conseguir realizar esses eventos, né? Mesmo com as dificuldades que a gente tem. Bem, falando do fórum, eu tenho que falar rapidamente o que é o fórum, o FEAPET, né? O FEAPET é um fórum estadual de aprendizagem, proteção ao adolescente trabalhador e erradicação do trabalho infantil. Né? Ele funciona aqui no estado do Espírito Santo com composição na parte da aprendizagem e na parte da erradicação do trabalho infantil. São duas comissões que compõem o fórum e ele atua desde 2012, quando ele reiniciou seus trabalhos, né? E todos os anos, no decorrer do ano todo, nós realizamos vários eventos e no mês de junho, por ser um mês especial, com uma data especial, que é o dia 12 de junho, que é a data de enfrentamento ao trabalho infantil. Né? Não que nos outros dias não seja necessário esse enfrentamento, mas é uma data que remete à necessidade de nós reavaliarmos o nosso enfrentamento ao trabalho infantil. Então, em razão desse mês de junho, dessa data importante, que aqui no Espírito Santo é conhecido como Junho Vermelho, nós estamos aqui hoje realizando mais um evento, mais uma live pelo FEAPET, né, e pelo Ministério Público do Trabalho também. Eu sou procurador do trabalho, né, sou membro do FEAPET. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o FEAPET ou sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o Instagram, lá vai ter informações do MPTS e do FEAPET. O nosso evento hoje, ele vai tratar de segurança pública no combate ao trabalho infantil. A gente trabalha muito próximo da assistência social, trabalha próximo da educação, da saúde, mas é importante também a gente discutir a importância que a segurança pública tem nesse enfrentamento do trabalho infantil, principalmente quando a gente fala das piores formas de trabalho infantil, né, que são aquelas previstas na Convenção 182 da OIT, né, que é o trabalho escravo infantil, a exploração sexual infantil, não é? E também o trabalho infantil em atividades ilícitas, principalmente no tráfico de drogas. São pontos difíceis de se enfrentar, a gente sabe disso, mas é importante essa conversa nossa aqui hoje com a segurança pública que atua aqui no Estado do Espírito Santo, nos diferentes órgãos e esferas. A nossa conversa hoje, eu vou apresentar aqui os convidados. Né? Hoje nós vamos ter uma conversa com o Marcos Paulo Pugnal da Silva, delegado da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Repressão a Drogas na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, ex-secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, bacharel em Direito e mestrando em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos também ter as contribuições do Wellington de Souza Lugão, delegado da Polícia Civil, classe especial, 28 anos de polícia, bacharel em Direito e Ciências Contábeis, pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, e titular da DEACLE, que é a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei. Por fim, conversaremos também com Alexander Valdo Lemos, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, aqui no Espírito Santo, e membro da Comissão Regional de Direitos Humanos da PRF. Bem, o objetivo nosso dessa live é tentar trabalhar a live em aproximadamente 1 hora, com aproximadamente 15 minutos inicialmente para cada convidado e abrindo para as demais perguntas que vão surgir. Eu peço àqueles que estão acompanhando a live que indiquem para os amigos nas redes sociais, no Instagram, através da setinha, enviando mensagem para os amigos. Bem, vamos ao nosso primeiro convidado hoje. Eu vou começar inicialmente com o Marcos Paulo. Boa tarde, Marcos Paulo. Boa tarde, doutor Marcos. Tudo bem? Estão me ouvindo perfeitamente? Estamos ouvindo, sim, perfeitamente.
né? Ótimo. Agradeço a sua participação aqui hoje na live, né? E a nossa, na verdade, a gente vai ter uma conversa aqui hoje, né? Eu acho que para a gente mostrar como é que é o trabalho da segurança pública nesse campo, né? Prestar até um serviço de utilidade pública, é mostrar para a sociedade como é que a segurança pública atua, né? Que muitas vezes essas informações nem chegam com tanta clareza para aqueles que, né, têm interesse também na temática. Bem, eu vou começar a nossa conversa botando algumas questões que eu acho que são questões práticas também e acho que são de interesse geral. Especificamente em relação ao trabalho infantil na situação de condição análoga de escravo, né? A gente sabe que a Polícia Federal, ela conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho, com a Advocacia Geral da União, com os auditores fiscais do trabalho, a Polícia Federal ela atua nessas operações para enfrentamento, né, e resgate desses trabalhadores que estão sujeitos a essa situação análoga de escravo, né? É, Segundo dados do Smart Lab aqui do Ministério Público do Trabalho, Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, de 2003 a 2018, houve resgate de aproximadamente 1.000 crianças e adolescentes nessas condições de trabalho análogo de escravo. Aqui no Espírito Santo, mesmo ano passado, 2019, a gente teve uma operação com a participação da Polícia Federal, houve resgate também de 7 adolescentes nessas condições. Então, acho importante a gente iniciar a nossa conversa, Marcos Paulo, falando um pouquinho dessa atuação da Polícia Federal nesse campo do trabalho, do combate ao trabalho análogo ao escravo, principalmente quando envolve também crianças e adolescentes. A gente sabe que nesse campo, além da questão trabalhista, tem a questão criminal também, né? E aí seria interessante também colocar, porque às vezes a gente tem a impressão de que a Polícia Federal vai lá no dia e faz a operação, mas é todo um trabalho que a Polícia Federal tem, né, de inteligência e tudo mais, para poder chegar numa operação exitosa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação da PF nessas operações de resgate de trabalhadores em situação análoga de escravo, que muitas vezes envolvem crianças e adolescentes. Ok. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a participação nesse fórum. Para a Polícia Federal é muito importante isso. Estou vendo aqui os nossos amigos aqui, o Hélito Lugon e o Alexandre Valdo, pessoas que já conviveram conosco em momentos passados, sempre nessa atividade. Então, é importante a gente estar aqui, essa integração e essa cooperação entre as instituições. Só para confirmar, estou sendo ouvido perfeitamente, né? Só para a gente ter essa visão, ok? O interessante nessa discussão com relação ao trabalho escravo, né, vamos dizer assim, de criança e adolescente, e que eu gostaria de chamar a atenção também nesse dia de hoje, porque, por coincidência, nessa semana agora está tratando, no âmbito da Polícia Federal, da Semana Nacional de Política sobre Drogas. E que essa ação específica nossa hoje aqui também, ela também está fazendo parte dessa dinâmica, para a gente ver como é que é importante essa discussão do enfrentamento à droga, né, e com essa visão sobre a criança e adolescente. O senhor colocou muito bem, doutor Marcos, na convenção da OIT, a gente tem uma dicotomia, né, para a gente tratar. Deixa eu até desconectar para ver se melhora aqui, estou tendo um retorno ruim. Bom, vou tentar assim para ver se melhora. O que acontece? A gente tem uma dicotomia, que eu estava até avaliando na manhã de hoje, me preparando para esse evento hoje, que chama atenção. Quando a gente verifica a questão da participação da criança e adolescente na atividade do tráfico, como uma das piores formas de utilização, né, de exploração dessa criança e adolescente, ao mesmo tempo que você tem uma dicotomia de que o nosso ordenamento trata esse jovem também como um ato infracional, alguém que pratica um ato infracional. Então, eu gostaria de dividir primeiro a atuação da Polícia Federal nessa dinâmica também. É óbvio, a gente tem um trabalho nessa parte de enfrentamento ao trabalho escravo, a gente tem uma delegacia específica, uma coordenação e uma delegacia específica dentro da Polícia Federal que atua e traz uma dinâmica para todo o Brasil, para todas as nossas unidades, que indica lá uma defesa institucional justamente com relação a essas pessoas que estão nessa situação. Então, existe uma investigação, inquéritos são instaurados, sim, há trabalhos de inteligência que são executados para poder identificar isso também. Existe a nossa participação em colaboração e cooperação também com o Ministério Público do Trabalho e outras entidades, mas também a gente tem uma visão nossa aqui que a gente tenta carregar muito e verificar, que é esse envolvimento desse menor e desse adolescente, vamos dizer, o adolescente, a criança, nessa atividade do tráfico de drogas.
Para a gente, assim, a gente consegue enxergar dois momentos ali, que é o narcotráfico, o narcoplantio. Você tem a utilização de criança e adolescente nessas áreas. Para a gente é algo que chama muita atenção e traz uma dificuldade muito grande para a gente. Ao mesmo tempo que essas pessoas, essas crianças e esses adolescentes precisam ter uma proteção específica, eles também cometem naquela atividade, até por uma imposição do problema econômico, a que normalmente são submetidos, infelizmente, eles se submetem também a um ato infracional, eles cometem o ilícito que é pautado na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso específico, eu gostaria de chamar a atenção, porque a Polícia Federal, por uma imposição da lei do Estatuto da Criança e Adolescente, ela acaba não atuando diretamente com a criança e o adolescente naquele momento do ato infracional. Por quê? Porque nós temos uma delegacia no Estado, uma delegacia especializada da Polícia Civil, e nesses casos, essas ocorrências, mesmo em situações de competência federal, você tem uma dinâmica de transferência dessa ocorrência para a Polícia Civil e executado aqui pela delegacia do nosso amigo Wellington, justamente para poder dar o andamento desse procedimento. Então, em termos de estatísticas, de providências com relação à criança e adolescente, é essa entidade, esse órgão estadual que atua. A Polícia Federal acaba não tendo esse contato. De outro lado, a gente acaba desenvolvendo aqui, a Polícia Federal ela criou uma coordenação nacional de prevenção ao uso indevido de drogas. Nós temos unidades em cada uma das superintendências que fazem um contato, essa questão social que o senhor muito bem colocou, esse contato com a sociedade. Só para a gente ter uma ideia, eu peguei alguns dados aqui, só em 2019, mais de 10 mil crianças foram atendidas pela Polícia Federal aqui do Estado. A gente conseguiu trazer essas crianças aqui para a Polícia Federal, para a nossa sede, para participarem de palestras, né, nessa área de enfrentamento, né, de prevenção a drogas, e etc. O interessante nessa atividade, nós fizemos, inclusive, aqui pelo nosso grupo, o nosso grupo local, o nosso grupo de prevenção ao uso indevido de drogas, a gente fez até um concurso de redação no ano passado, e que as crianças aqui, crianças de área de risco, escolhemos aqui a região de Cariacica, então a gente teve uma atuação muito forte na região de Cariacica, dessas escolas, e trouxemos para cá. Essas pessoas participaram desse concurso, 5 delas conseguiram nessa área, numa redação específica dessa questão de droga, de prevenção de droga, ganharam prêmios aqui, a gente conseguiu fornecer prêmios para essas pessoas, e tiveram a oportunidade de passear na nossa lancha aqui na Baía de Vitória, porque tentar trazer essa criança e adolescente, principalmente as crianças, vamos dizer assim, você tentar mudar uma geração, mudar para frente. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande nesse enfrentamento ao tráfico de drogas, e você tem que começar com as crianças. Então, a gente tenta participar também dessa ação específica aqui no Estado, tentando trazer essas crianças aqui e tentando colocar boas visões, né, que eles possam verificar que tem condição de ter uma situação melhor do que aquelas que elas são colocadas muitas vezes aqui. Só para a gente colocar aqui uma coisa interessante, né? Depois desses eventos, nós já fomos procurados aqui, nós somos procurados com o nosso grupo, 2 a 3 vezes por semana de famílias buscando apoio para encontrar instituições que possam atuar nessa ação de tirar essa criança ou esse adolescente do tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, ele depende do quê? Do comércio, né? Quando você tem um mercado consumidor, dificilmente você consegue parar essa dinâmica de entrada por outros países, trânsito pelo território nacional, e aí você fica os órgãos de segurança pública numa luta diária. Vemos aqui a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias, você tem cargas passando, eles atuando com uma intensidade impressionante. Você tem a Polícia Civil também, em várias áreas aqui, os municípios. Então, a Polícia Civil tem uma ação espetacular também nesse enfrentamento, junto com a Polícia Militar. Então, os órgãos de segurança pública têm uma atuação forte. E no meio dessa dinâmica, você tem crianças e adolescentes, muitas vezes, participando efetivamente da ação ilícita, como vendedores, como vigias do tráfico, vamos dizer assim, vapores, etc. e tal, como você tem também crianças que são colocadas dentro da própria dinâmica. É aquela criança que é utilizada para enrolar algum tipo de droga para fazer o transporte em determinados locais. É aquela criança e adolescente que está no meio daquela confusão e acaba sofrendo a violência que é esse tipo de atividade que é territorial,
se coloca no nosso meio, né? Ela acaba sendo uma vítima, efetivamente. E aí você tem todo um enfrentamento, e essas crianças e esses adolescentes acabam sofrendo isso daí também. Então, assim, só para a gente tentar pontuar, e nesse ponto, a Polícia Federal, ela tem, como disse aqui agora, ela acaba não atuando diretamente na ação dos atos infracionais, mas ela tenta atuar também e apoiar o Estado com essas políticas transversais, justamente buscando aí uma redução para o futuro, a gente tentar mudar o futuro, trabalhando com o futuro. Eu acho que basicamente é isso. Voltando ao tema inicial, que o senhor colocou muito bem, a Polícia Federal acaba tendo, sim, uma atuação nessa área de enfrentamento ao trabalho escravo. Encontramos situações que crianças são colocadas naquele meio, muitas vezes com a família inteira, não talvez por uma ação ruim da família, mas é uma situação de dificuldade econômica extrema. Eu tive um caso, mas eu recebi hoje um colega comentando comigo, achei assim, um exemplo espetacular. Em Minas Gerais, um rapaz de 16 anos estava numa situação de trabalho, colocado como trabalho escravo, vamos dizer assim. Mas você vê a situação dele naquele momento ali. 16 anos, com um filho, uma esposa, que não trabalhava, menor de idade, e ali você tem toda a ação que é colocada, e aí qual é a política transversal que nós temos aqui agora para dar apoio a essa pessoa também? Basta tirar do trabalho escravo? Basta da condição análoga, vamos dizer assim, não trabalho escravo, uma condição análoga, ou eu tenho que procurar uma outra forma do Estado poder atuar também nessa dinâmica? Eu acho que é por aí, a Polícia Federal acaba tendo esse trabalho, e todos nós aqui dos órgãos de segurança pública, temos assim uma visão muito, muito importante desse enfrentamento, que é uma dificuldade para todo o nosso país, inicialmente. Não estou ouvindo. Agora sim. Agora. Marcos Paulo, eu vejo nessas suas colocações a importância dessa atuação em rede, né, que a gente tem que fazer, porque cada um trabalhar como ilha, isolado, a gente sabe que não consegue o resultado esperado, né? E é por isso que a gente até chama, mais uma vez, todos os órgãos de segurança pública participarem, né, das reuniões do fórum, agora vão ser reuniões virtuais, né, onde a gente vai poder construir juntamente soluções para esses problemas gravíssimos que a gente sabe que eles existem na nossa sociedade, né? Eu vou fazer mais um questionamento para você, Marcos Paulo, que é em relação... Eu vi que, que a Polícia Federal ela deflagrou que no começo do ano uma operação, acho que foi Infância Proibida, foi no Rio de Janeiro. E eu percebi que outras operações semelhantes também foram deflagradas em outros estados da federação com o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual infantil. Eu queria que você faça um pouquinho também sobre essa atuação da Polícia Federal nesse campo, da exploração sexual infantil. Ok. Realmente talvez esteja, eu costumo dizer para alguns amigos aqui, né? Talvez seja o pior tipo de investigação para se trabalhar. Chega a ser uma situação assustadora, o que efetivamente principalmente crianças, são colocados no dia a dia nesse país, ou no mundo, né? É uma situação do mundo. Você tem determinadas regiões do mundo que acabam se especializando em fornecer esse tipo de material ilícito, essa discussão da pedofilia, né? Material com pornografia infantil, distribuindo aí para o próprio país, mas também para todo o mundo. Na Polícia Federal, a gente consegue fazer, através de participação com outros entes internacionais, outras instituições, até com o apoio da Interpol também, a gente consegue fazer algumas localizações de identificação desse tipo de grupo criminoso e faz uma atuação com a deflagração simultânea, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, você tem casos maiores em que você tem um fornecimento de monta desse tipo de produto, desse tipo de material, como você também tem situações menores, locais, uma pessoa específica em regiões aqui do estado mesmo, onde a gente já teve busca, que a pessoa acabava guardando, né, utilizando material para satisfazer o seu interesse pessoal aí, o seu desejo pessoal. Enfim, é uma situação difícil, é uma discussão que envolve muito mais do que uma ação policial também. Existe até uma discussão se é algum tipo de transtorno ou não é, isso é uma discussão que entra já para o campo de psiquiatria e outras áreas do
do conhecimento, ou seja, é também uma discussão transversal, mas é crime você guardar esse tipo de material ou divulgar esse tipo de material contendo cenas de pornográficas envolvendo crianças e adolescentes é crime. Isso acaba sendo também tendo também uma atuação tanto da Polícia Federal como também das polícias estaduais, tá? Isso aí também, dependendo da situação, você pode ter a atuação de um órgão ou de outro nesse enfrentamento aí. Marcos Paulo, a gente passou rápido. Quando a conversa é boa, passa rapidinho. A gente está encerrando a nossa conversa aqui. Agradeço. Vamos abrir depois para perguntas, tá? É só para poder passar para os outros também convidados, mas aí vamos aguardar as perguntas. Mas eu agradeço muito, imensamente, a sua participação aqui. Eu acho que, a partir dessa conversa numa live, a gente, com certeza, pode construir futuramente até projetos conjuntamente com, né, todos os atores de segurança pública aqui no Estado. Ok? Vou passar. Pode falar, por favor. Não, gostaria de novamente agradecer o convite, né, para a participação da Polícia Federal aqui. Para a gente é muito importante. Como eu disse, isso aqui também está fazendo parte também dessa Semana Nacional de Políticas Antidrogas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos Paulo. A gente vai seguir, mas antes de passar para o segundo convidado, eu só vou novamente me apresentar, que eu acho que talvez tenha gente que está entrando agora. Eu sou Marcos Busato, sou procurador do trabalho e membro do FEAPET, que é o Fórum Estadual nosso de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil. Conversamos com o Marcos Paulo, delegado da Polícia Federal, e agora nós vamos seguir com a nossa conversa com o Wellington de Souza Lugão, que é delegado da Polícia Civil, tem 28 anos de polícia e é titular da DEACLE, que é a Delegacia Especializada de Adolescente em Conflito com a Lei. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. Eu vou iniciar a nossa conversa colocando aqui primeiro alguns dados, algumas informações, e depois a gente abre para iniciar a nossa conversa aqui. Olhando alguns dados, eu vi que, segundo o mapa da violência de 2019, a morte prematura de jovens por homicídio é um fenômeno que tem crescido aqui no nosso país. No Espírito Santo, essa taxa de homicídio de jovens por grupo de 100 mil habitantes é de 86. A gente está um pouco acima da média. Nem é pior, nem é melhor. A gente está na média ali, quase na média nacional, um pouco acima da média nacional. O meu questionamento inicial é: esses números de morte prematura de jovens, eles guardam relação direta com o tráfico de drogas? É a primeira pergunta que eu faço para você, para a gente abrir essa conversa nossa. Bom, eu poderia dizer que grande parte, sim, tem relação direta com o tráfico, mas com certeza eu posso te afirmar que tem alguma coisa a ver com crimes envolvendo o uso de drogas, porque muitos dos adolescentes têm suas vidas ceifadas, não só em natureza, em razão da guerra de tráfico, vamos dizer assim, mas você também tem aqueles usuários em condição de pagar, de saldar a dívida, e eles são executados até para servir de exemplo para todos os demais usuários e para também demonstrar poder pelaquela equipe, por aqueles traficantes ali que sabem. Ou seja, se não pagar, vai pagar com a vida. Eu também trabalhei durante 2 anos diretamente na DENARC, que era a antiga DETEM, e então lá a gente tinha um número excessivo de disque denúncias envolvendo adolescentes no tráfico de droga. E até hoje continua, porque eu também recebo essas informações, e a DEACLE que apura. Só que realmente acabar com esse tipo de crime. Porque, primeiro, que a mão de obra é farta, é abundante, a gente tem muitos jovens aqui no estado, no Brasil, de uma forma geral. Os adolescentes, eles são facilmente influenciados, queira ou não, a gente vive numa sociedade capitalista, e principalmente para o adolescente, ele é mais imediatista, e ele quer conseguir as coisas a todo custo. Então, às vezes, a maioria dos que estão envolvidos no tráfico, infelizmente, são pessoas de baixa renda, onde eles vivem
É difícil para eles conseguir uma ascensão social, para um pai, chefe de família, que às vezes é assalariado, comprar coisas de marca que a mídia a todo momento fala, compre isso, use isso. E eles acabam achando que no tráfico uma forma rápida de conseguir o dinheiro. E só que com isso eles se envolvem em guerras, às vezes até não pode frequentar a escola de outro bairro, às vezes a escola mais próxima é outro bairro. A gente tem vários casos de adolescente que não pode frequentar a escola porque ele, só pelo fato de morar naquele bairro, olha a que ponto que está chegando o negócio. Às vezes até o que não está envolvido no tráfico, mas como tem a guerra, aquelas pessoas, mesmo sendo de bem, eles correm o risco e acabam não se matriculando naquela escola por não ter no bairro dele. Eu vi que você colocou um pouquinho. Pois Sim. não. Não, eu queria dizer também que, em relação à DEACLE, ela tem, onde a delegacia que eu sou titular, eu já trabalho com adolescente em conflito com a lei há cerca de uns 20 anos. Antes de eu ser delegado na área, eu era investigador, então eu era chefe de investigação na antiga delegacia do menor. E, infelizmente, o que a gente observa ao longo do tempo é que a gente não consegue realmente estancar esse crescimento. E talvez pelo problema de faltas de políticas públicas, eu digo até a nível nacional, não só no Estado, não criticando o governo atual, mas por todos os governos que eu passei nesse meu tempo de polícia, a gente vê que realmente a curva só vai crescendo, o gráfico, não, até hoje a gente não conseguiu reduzir. Talvez seja mais por isso, por problema social, de políticas públicas, né? Voltada, de repente, escolas em tempos integrais, mas ela também tem, no caso, o trabalho preventivo, que a gente também desenvolve palestras, às vezes em escolas, quando somos convidados, a gente fala sobre a lesividade da droga, mostramos algumas imagens, até para chocar mesmo, para ver que aquele caminho não é o caminho certo que a pessoa deveria procurar, mas a gente trabalha em parceria, por exemplo, a DEACLE hoje, ela funciona num centro integrado, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil. Então, como o Marcos Paulo falou, que é muito importante você ter essa integração. Então, lá, a gente tem essa integração, mas quem fica realmente responsável para acolher essas famílias é o IASES, com acompanhamento que tem lá psicológico e tudo, e também as parcerias que ele tem com os conselhos tutelares da circunscrição. E a gente não faz, a gente só consegue mesmo fazer os encaminhamentos, às vezes uma conversa, uma palestra, que fica dentro da nossa atribuição e que a gente consegue atender a demanda, entendeu? Eu estava até... Tem, sim. Eu estava aqui olhando alguns dados do relatório do Instituto Sou da Paz, que apontou lá em 2018, que 66% dos menores lá da Fundação Casa, lá em São Paulo, eles voltaram a cometer ato infracional, depois de cumprir alguma medida socioeducativa. Aqui no Estado, o MPT tem tentado atuar nesse campo, até tem um projeto que é desenvolvido pela doutora Sueli, pela doutora Thais, juntamente com o Ministério Público Estadual, na tentativa de capacitar esses adolescentes, né, que cumprem medida. Não é fácil, a gente sabe, as dificuldades são tamanhas, eu vejo os relatos das colegas que atuam nessa área, né? E eu coloco o seguinte: a gente vê muito, a gente está muito acostumado a tratar a questão no âmbito da Grande Vitória, no âmbito urbano. E o questionamento que eu faço para você que tem esse contato mais próximo com essa realidade é: qual a realidade do interior do Estado do Espírito Santo, né, em relação à questão do tráfico de drogas e especificamente o aliciamento de criança e adolescente para esse tráfico? Na verdade, não tem diferença nenhuma. Muito embora a gente dê maior ênfase na Grande Vitória, até por ter um contingente populacional maior, mas se você analisar em proporção, é tão quanto ou maior. Porque também, queiram aqui, às vezes você tem até mais oportunidade de emprego. E já no interior do estado é mais limitado. Então, hoje é lamentável chegar a essa conclusão que não é diferente. Só tem especializada aqui em Vitória, não tem a DEAC, que deveria uma em cada município,
da Grande Vitória. Hoje a gente só tem em Vitória Delegacia de Investigações Penais outras que abarcaria vários campos. Teria, por exemplo, na área da proteção, na área do adolescente, do idoso, na delegacia da mulher. Então, não tem uma especializada. E aqui no estado a gente só tem a DEACLE mesmo como especializada. É uma coisa que vale a pena ressaltar, como você falou do estado. Só para você ter noção, estou com os dados aqui. No ano passado, de janeiro até agora, junho, no final de maio, né, teve 471 atos infracionais, 1.538. Ou seja, quase 4 vezes maior o número de pessoas envolvidas no ato infracional específico ao crime de tóxico. Do número de internações que a gente conseguiu com IASES, esse ano já estão com quase 600 internos, para ser mais preciso, 597. Desses 597, 45% estão diretamente ligados ao crime contra o patrimônio. 25%, ou seja, desse total, é quem está envolvido com o tráfico. E uma coisa que deve ser ressaltada, embora assim, mas 45 crimes contra o patrimônio, mas que, no caso do tráfico, né, o adolescente, ele só é apreendido em último caso, só quando ele tem reiteradas passagens, que o próprio estatuto prevê que o adolescente só poderá ser apreendido em caso de violência ou grave ameaça à pessoa, ou no caso de descumprimento de ordem judicial ou reiteradas passagens. Então, geralmente, o delegado de polícia, quando se depara com um adolescente envolvido no tráfico de drogas, ele, a rigor, ele não pode apreender esse adolescente. Ele, para aprender, ele tem que fundamentar que está aprendendo porque ele tem reiteradas passagens, algum outro motivo, ou porque ele tem um mandado de busca em aberto. E sendo que mesmo essa apreensão feita pelo delegado vai passar pelo crivo do MP e do judiciário, porque o delegado, na verdade, ele não interna, ele só apreende. Então, até a sociedade fala, mas o adolescente foi pego e já está na rua. Então, o delegado ele não deixa de fazer o papel dele, que é fazer a autuação, seja na condição de um auto de apreensão, seria, teoricamente, encaminhamento para a unidade, circunstanciado, que é análogo ao termo circunstanciado. Nesse caso, ele assina um termo, é liberado, e depois, quando chamado, ele se apresenta à justiça. Mas vale frisar aqui que desses que o delegado opta para prender, nem todos ficam apreendidos, porque na audiência de apresentação, muitas das vezes ele acaba sendo reintegrado dali mesmo. Então, como se pode ver, de 600, você tem hoje em torno de 150 apreendidos só pelo tráfico. Situações que resultavam em apreensão era relacionada ao tráfico, só que realmente, quando chegava lá no judiciário, eles entendiam que realmente deveria dar oportunidade que não houve violência ou grave ameaça à pessoa. Mas é lamentável constatar que realmente o número de adolescentes envolvidos é grande, os traficantes realmente utilizam essa mão de obra barata, 4, e ele pode fazer o que ele quiser com isso, pode ou pegar em droga para ele, ou usar essa droga. É interessante que eu já constatei nesse tempo que a gente está à frente da delegacia, que muitos adolescentes realmente encaram essa atividade como um trabalho, como uma coisa laborativa, entendeu? Tem escala de plantão, tem o dia de assumir, o horário. E muitas das vezes, o que é triste também para a gente, é saber que eles acabam também, muito por falta de orientação, de um acompanhamento, de oportunidade, mas muitos acabam realmente cometendo o tráfico para sustentar a família. Porque como ele sabe que se ele for apreendido rapidamente, ele vai ser liberado, e o dinheiro entra na hora, ou seja, ele pegou uma carga, 14. Se ele vendeu lá
14 pinos de cocaína, ele já tem R$ 40. Então, aquele dinheiro entra todo dia. É diferente do trabalhador que às vezes tem que esperar o final do mês. O dinheiro dele é diário. E já constatei também casos de fazenda oitiva, que o responsável era até uma tia que estava apoiando adolescente, e falou, pô, mas eu tenho um caldo de cana, eu ofereci a ele, eu pago um salário a ele. Aí esse virou para ti, para mim também, para que eu vou trabalhar nessa merreca aí que você me paga, que eu ganho muito mais lá no tráfico. Realmente, o tráfico seduz por isso. E sem falar que o traficante, na comunidade, ele tem um certo respeito. Então, ele gosta de um modelo perante a comunidade. Isso seduz eles também. Isso é difícil você, como órgão repressor, conseguir combater efetivamente para zerar, para tirar esses adolescentes. A gente vive numa sociedade de consumo, né? E assim como nós todos, às vezes queremos comprar uma camisa, né? um tênis, que dirá um adolescente, né? Então, esse apelo do consumo, né? E esse dinheiro que muitas vezes eles encontram como alternativa de trabalho, o tráfico, né? Esse dinheiro do tráfico, ele é sedutor realmente, né, Wellington? A gente sabe disso. E aproveitando que você comentou sobre esses órgãos especializados de atuação, eu queria que você falasse da importância desses órgãos especializados. Como você citou a delegacia especializada, né? Como você vê esses órgãos especializados? Eles são importantes para poder melhorar a atuação do Estado nessas questões, né? Eles possibilitam a capacitação daqueles que trabalham lá. Fala um pouquinho para a gente sobre esses órgãos especializados, da importância deles para a gente. Na verdade, eu não lido diretamente, né? Mas eu tenho conhecimento lá, porque realmente a gente, lá nesse centro integrado, realmente foi importante a criação desse órgão, porque as políticas lá, por exemplo, uma cota ministerial, um promotor recebeu um adolescente, ele precisa de alguma coisa imediata, às vezes ele já baixa na mesma hora lá a diligência, me liga e eu estou junto, eu vou lá, converso pessoalmente, a juíza também. Então, a critério de interlocução é 100%. E, com certeza, às vezes, como a DEACRE também, como eu falei, a gente não faz só repressão, às vezes até o Ministério Público, para conseguir botar o adolescente cumprir uma medida, precisa localizar o adolescente. Então, a DEACRE faz esse papel de procurar, mas, pelo que eu vejo, realmente hoje o IASES evolui muito também em relação ao atendimento, matéria de infraestrutura, estão capacitando os adolescentes, eles têm os centros também, tem as casas de apoio que estão vinculadas mais lá, essa parte da socioeducação, mas realmente quem lida mais com isso é a própria Defensoria Pública e o Ministério Público, né? Eles que atuam mais diretamente, tem uma promotora especializada só para cuidar desse caso, mas eu posso dizer que essa integração ela é muito salutar, ela evoluiu muito em relação ao atendimento, até como a gente fala lá, a polícia, os órgãos públicos, eles não tem que só, no caso, fazer a repressão. Então, você tem que ver também que, às vezes, uma medida que você cumpre hoje, de repente, você consegue evitar uma reiteração, você consegue evitar que eles tenham a sua vida ceifada. Então, realmente, isso aí, esses órgãos evoluíram, lógico, que a gente fala no dia a dia, reuniões que a gente tem mensal, e tem muito ainda a evoluir, mas eu posso dizer que hoje, pela minha experiência, pelo tempo que eu tenho até de convivência, que eu já lido nessa área, né, realmente a evolução foi muito grande, a sociedade está ganhando com isso, e a preocupação maior realmente é o bem-estar do adolescente, por saber que a criança e o adolescente ele está em desenvolvimento da sua psique, ele precisa desse acompanhamento, ele precisa que o Estado seja presente e que tenha políticas públicas voltadas para garantir os direitos que ele tem. Então, realmente, os órgãos que estão lá, com certeza, eles são atuantes. Eu posso dizer que talvez eles não tenham conseguido ainda o seu intento maior, que seria, de repente, uma maior prestação mais efetiva, realmente é por falta de políticas públicas mesmo, de verba. Às vezes tem alguns conselhos tutelares, municípios que não tinham conselho, falta de estrutura no conselho, a rotatividade.
mas com certeza tudo isso eu posso garantir, eles são empenhados e cada um, como você falou, a doutora Thais, lá do Ministério da Defensoria Pública, outros que passaram por lá, todos eles realmente são bem engajados nesse sentido de tentar garantir que o adolescente saia dali recuperado, que ele tenha um acompanhamento, que ele não fique realmente à mercê do destino, do acaso. Sim, Wellington, nosso tempo acabou, infelizmente, a conversa estava muito boa. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui hoje, tá bom? E espero que possamos, daqui para frente, ter mais contato, né? Mesmo que seja virtual, não é isso? Mas eu acho importante essa aproximação do fórum com esses órgãos de segurança pública, tá bom? Muito obrigado. É um prazer conhecê-lo e estamos à disposição, a sociedade, o telefone da ADEAC é 3137-9125 e tem o e-mail da polícia lá, da delegacia, tem tudo, se precisar, se não quiser manter alguma denúncia, o anonimato no 81 é garantido, então é uma ferramenta que eu gostaria de dizer aqui para a sociedade, para quem está acompanhando, porque muitas vezes a pessoa tem medo de denunciar, então eu queria dizer que o 81 é uma ferramenta que funciona mesmo e o sigilo é absoluto, e que denuncie que a gente vai apurar dentro das nossas possibilidades, é claro. Obrigado, Wellington. Eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram da Alessandra Zardo, colega nossa lá do fórum. É preciso escola em tempo integral, maior investimento no SUAS, espaço de lazer na comunidade, projetos que absorvam esses adolescentes nas comunidades. Vou ler mais uma mensagem aqui. Giovana Barbosa. Precisamos urgentemente investir em políticas públicas para dar dignidade de vida a esses adolescentes oportunidades. Senão continuaremos na política ganhando gelo. Tudo que a gente falou aqui mesmo, né? Essa visão do problema não é fácil, né? A gente sabe que não, mas é importante essa estrutura do Estado, assistência e melhores condições para esses adolescentes. A Alessandra, de novo, aqui colocou: estamos perdendo todos os dias crianças e adolescentes para o tráfico, é uma realidade. A Sueli, colega nossa do Ministério Público do Trabalho, colocou aqui: existe de fato esse ganho de grande quantia pelo adolescente ou isso é uma falácia? Eu vou até colocar essa. Posso voltar a você, Wellington, para poder falar um pouquinho? Há um questionamento que a doutora Sueli: esse ganho de grande quantia para o adolescente ou isso é uma falácia? Você falar um pouquinho disso, Não, antes da gente concluir. A gente já concluiu, mas a gente volta, não tem problema, não. A verdade é o seguinte, como eu falei, tem, como a gente fala, pontos de venda de droga, que a gente chama de boca de fumo vulgarmente conhecido, que como tem escala de plantão, esse adolescente, ele vai ter um lucro, ele não pode ir lá estar lá todo dia, ele vai ter que cumprir a escala dele. Esse que tem escala, inclusive, eu que era a política dos traficantes, até para o garoto não, tipo assim, se empoderar e querer até tomar a boca, saber quanto que entrava de droga ali, efetivamente, qual era o rendimento da boca. Então, por isso que foi feito isso. Mas os adolescentes estão dizendo, ele realmente ganha. Porque esses que estão trabalhando nesses pontos de venda, que se quiser ficar lá 24 horas, ele ganha por produção. É por quantidade. Quanto mais tempo ele ficar lá, mais droga ele vai vender. E como ele ganha um percentual da droga, como eu falei, geralmente, pelo que a gente tem acompanhado, a cada 14, 4 é dele. Mano, e à noite vende fácil 10 caixas de droga. Aí você pega 10 vezes 4, 40. Vezes 10, R$400 num dia. Se ele ficar lá todo dia, você vai tirar 12 mil por mês. Então, realmente ganha. O problema é que, da mesma forma que eles ganham o dinheiro, eles gastam. Então, eles nunca têm reserva. Aí eles gastam. Aí fala que gasta, enrola, que é com droga mesmo para fazer orgias, é para o consumo de droga, para comprar roupa, aluga um carro, faz tudo.
E realmente entra dinheiro. O tráfico é triste. É uma renta, uma atividade muito lucrativa. E o que é melhor? Eles não têm investimento. O investimento dele é zero. Ele só entra com a mão de obra dele. Agora, o grande problema de tudo é que quando eles perdem a droga para a polícia, eles têm que pagar. Então, muitas das vezes, eles acabam morrendo, ou a própria família. Cansei de ver casos lá que a gente acompanha dia a dia, que a família está sendo ameaçada. E tem que se virar para pagar o que o filho herdeu. Ou muitas das vezes o adolescente quer até sair do tráfico, mas ele, como ele teve muitas perdas, ele vai ter que continuar trabalhando até pelo menos pagar a dívida. E uma atividade vai dar esse dinheiro para ele. E sem falar que eles, mesmo falam, eles sentam lá, põem um fonezinho de ouvido, ficam ouvindo música, batendo papo. É como se estivesse conversando com um amigo na esquina. Aí chega o usuário, eu quero uma droga. Então, para eles, é tranquilo isso. É um comércio que, para eles, eles não têm, geralmente, como foi falado, aí a gente sabe, eles não têm muita opção de lazer. Então, é uma forma deles conhecerem novas pessoas, deles ficarem ali com os amigos conversando, compram o que querem, e realmente, atividades, imagina se ele tivesse que trabalhar como ajudante de pedreiro por mês. Então, ele não vai querer se sujeitar e trabalhar pesado. Ele prefere realmente ficar sentado ali e realmente o dinheiro entra. Vai depender do esforço dele. Se ele se predispor a ficar mais tempo ali, quanto mais ele ficar, mais ele vai ganhar. Exceto aquelas bocas, aquelas... Tá horário, tá horário. E eles têm que cumprir. Ai dele se não estiver lá no horário. Entendeu? Wellington, obrigado mais uma vez. O que a gente percebe realmente é algo que tem um atrativo financeiro mesmo, né? Infelizmente. Né? Mais uma vez eu agradeço a sua participação com a pergunta de alguém que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Eu vou ler mais uma mensagem da Jane Silva. Tem uma dúvida. Alguns meios de comunicação romantizam o trabalho infantil? Não há uma punibilidade para isso? Eu vou deixar essa pergunta, eu vou conversar sobre essa pergunta com o nosso terceiro convidado, que é o Alexander Valdo Lemos, que é chefe de comunicação social da PRF. Boa tarde, Alexander. Opa, boa tarde a todos os participantes e todos que estão nos acompanhando. Sim, pode falar. Tá bom, mas a gente vai tentar. Eu acho que tem mais uns 10 minutos pela frente, não? Vamos tentar, vamos tentar. Se tiver necessidade, a gente segue, mas vamos tentar conversar, acho que dentro desse tempo. Tá bom? Alexander, eu vou começar a nossa conversa falando um pouquinho de dados do projeto Mapear, que é um projeto da Polícia Rodoviária Federal. Eu vi que são aproximadamente 2.500 pontos vulneráveis no país de exploração sexual infantil nas rodovias. Desses 2.500, em 200 locais, foi constatada efetivamente a exploração sexual infantil. Aqui no Espírito Santo, nós temos, acho que, 18 pontos, e desses 18 pontos, em 4 pontos também houve constatação de exploração sexual infantil. Eu vi que já houve resgate de 5.000 trabalhadores, 5.000 crianças e adolescentes, né, nas rodovias, houve resgate de 5.000 crianças e adolescentes nas rodovias. E percebo, então, que essa é uma realidade do Brasil e uma realidade que a gente encontra nas rodovias do nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Mapear para a gente. Como que ele funciona e os objetivos do projeto. Certo. De pronto, né, acho que é importante a gente asseverar que a prática, né, as jovens que também se submetem a esse tipo de serviço, né, ou trabalho
ou seja, que é a venda do próprio corpo, né, que é a prostituição. Muitas deles também vai, talvez, de um caminho próximo do que foi colocado pelos nossos companheiros aí, né, os nossos delegado da PC, Wellington, Marcos Paulo, delegado da Polícia Federal, de não haver, a pessoa não vê, no primeiro momento, perspectivas, né, de um emprego tradicional ou legal, ter os ganhos, os resultados imediatos que o tráfico ou mesmo a prostituição pode desempenhar. A gente pode devolver, né, proporcionar. A gente vive, né, numa época pós-moderna em que o imediatismo, os resultados, né, aquilo que dá prazer de uma maneira imediata e rápida, uma resposta à nossa necessidade, está em todas as esferas, em todas as searas da sociedade como um todo, independentemente, talvez, do grau de instrução ou de poder aquisitivo, né? Então, essa resposta rápida a um anseio, a um interesse material de se ter uma posição, de ter um reconhecimento num grupo, determinado grupo, ou de ter condição de adquirir, comprar determinada roupa, ou fazer para certas práticas. Então, isso leva a pessoa a até encarar, né, como o delegado Dr. Wellington colocou, como o tráfico como algo normal, como um trabalho normal, como um trabalho legalizado, né, que ele desempenha ali sem, vamos dizer assim, amarras morais, né, sem reflexões morais e visando apenas o resultado, né, e isso, infelizmente, a gente entende que necessita, tal como uma droga mesmo, né, de ficar alimentando ou tendo condições de participar de festas, ou de ter roupas, ou de ter esse reconhecimento social, mesmo que é um meio à parte, marginalizado. Isso é um problema terrível e a gente, nas declarações que foram dadas por todos aí, semana, né, semana de junho fala sobre isso. Agora nós temos a semana de trânsito, mas nós sabemos que o trânsito é um problema que acontece todo dia, né? Por mais que as semanas são temáticas interessantes para a gente levantar, discutir determinados assuntos, né? Esse é um problema cotidiano, né? Que roda 24 horas, literalmente, igual o tráfico, igual essa questão da exploração sexual, né? Quanto ao projeto Mapear, ele foi startado lá no início dos anos 2000, ali na primeira parte dos anos 2000, e foi crescendo com o tempo, na medida em que nós temos estados, o Espírito Santo está inserido entre eles, mas os estados do Nordeste, Norte e Nordeste, a gente sabe que tradicionalmente são regiões com condições econômicas piores, vamos dizer assim, e que a prostituição, principalmente de crianças e adolescentes, faz parte, é uma questão, não vou dizer que é cultural, mas assim, conhecida, né? É tradicional essa prática, inclusive existe turismo sexual direcionado, né, principalmente para essas regiões do país, onde a gente vê que cada vez mais as crianças, cada vez mais novos, entram nesse tipo de trabalho, nesse tipo de atitude. E, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, os postos de combustível, né, estão às margens das rodovias, tradicionalmente, se mostram como um local propício para esse tipo de serviço, né, para esse tipo de prática que as pessoas, que os jovens são submetidos. Não só estabelecimentos comerciais tipo posto de combustível, mas de toda a ordem, né, de toda sorte, né, casas de prostituição, local independente se é muito simples, muito pobre, mas pontos, né, espalhados aí nas rodovias federais. E o projeto Mapear visou o quê? Fazer exatamente o quê? Marcar esses pontos. Através da identificação desses pontos, se cria o quê? Um diagnóstico, um mapa mesmo, literalmente, um diagnóstico onde você pode observar os locais onde se podem encontrar, né, e fazer a ação preventiva e também ostensiva para estar reprimindo, diminuindo esse tipo de prática, que às vezes é sazonal. Ela pode, em determinada época, período do ano, ela está forte, ela pode diminuir, ela pode surgir num outro ponto da rodovia, se tiver um novo comércio ou uma atividade econômica que possa estar surgindo, fábricas, indústrias, ou atividades comerciais que atraem pessoas de maneira geral. Então, há uma sazonalidade, já nos locais tradicionais, e também
surgimentos, né, até de maneira mais forte, até, né, recrudesce, surge em outros pontos de maneira forte. É importante esse mapeamento, que ele, de 2 em 2 anos há uma atualização, é observado, é feito um trabalho de estar remapeando, vamos dizer assim, os locais, para que as ações possam ser direcionadas. E para isso, obviamente, é imprescindível, a PRF não trabalha sozinha, né? Existem, a OIT participa, o Ministério Público do Trabalho participa, né? O Ministério agora, a nomenclatura da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, né? Já que a Secretaria de Direitos Humanos já foi do Ministério da Justiça. Então, esses órgãos afeitos a essa temática estão juntos, né? É uma parceria que existe para que a gente possa estar fazendo um trabalho direcionado nesses locais, né? O Ministério Público do Trabalho aqui, né, no Espírito Santo, de maneira mais identificada, né? A gente tem feito, fazendo um trabalho com os auditores fiscais quanto ao trabalho escravo, né? Estamos sempre à disposição para estar participando dessas ações juntos com o Ministério Público do Trabalho, e isso é importante frisar. Talvez os outros colegas de outros órgãos talvez nem saibam, mas o Dr. Marcos sabe disso, né, tanto com a DRT como a MPT, e a PRF tem a percepção e a sensibilidade quanto a estar participando e sendo um braço, né, para os auditores, para os procuradores, de uma polícia ostensiva, uniformizada, que possa estar auxiliando, né, nesse tipo de trabalho. E a gente sabe disso. Quanto à droga, vou até me adiantar um pouquinho aqui, embora, né, o tráfico de drogas, né, a PRF tem, como o Dr. Marcos falou, feito um trabalho, vem crescendo demais, porque isso denota também que o tráfico também vem crescendo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, este ano, até anteontem, foram 255 toneladas de maconha apreendidas pela PRF e 14 toneladas de cocaína. Lembrando que, por nós sermos uma polícia capilarizada, de alcance nacional, muitas dessas apreensões talvez teriam como destino o Espírito Santo, né? Seria o destino final dessa droga. Ela cai nos estados fronteiriços ou nos estados corredores, Goiás, Minas Gerais, né? Que seria caminho para chegar no Espírito Santo. Então, nesse quantitativo de 255 toneladas, nós temos muita droga que vira para o Espírito Santo. Mas aqui, se tratando do Espírito Santo, qual é a nossa surpresa neste ano de 2020, com pandemia?